Lucas, no capítulo 2, nós vamos ler os versos de 8 a 14. O título dessa manhã, da mensagem é esse que está aparecendo: Boa Notícia é Natal. O Evangelho é o centro do Natal. Na verdade, é a razão de ser do Natal, também poderíamos assim dizer. Lucas 2, versos 8 a 14. Nós vamos ler todos esses versos, mas depois nós vamos nos fixar nos versos 10 e 11, especificamente. Mas vamos ler essa passagem maior, a partir do versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. Interessante perceber, nessa narrativa de Lucas, esse pedaço que nós lemos do nascimento do Senhor, e esse anúncio desse nascimento, alguns elementos que nós vamos destacar a partir depois do verso 10, de quem é esse menino. Mas antes, olhando o contexto, nós vamos voltar para esse tema. O Evangelho é o centro do Natal. Dizer que o Natal é sobre Cristo, a maioria das pessoas do nosso país sabe disso. Essa é uma informação que no nosso país, que tem uma matriz cristã, digamos assim, não é uma informação muito nova. A maioria das pessoas sabe disso. Se você conversar com um amigo seu, que talvez nem tenha uma Bíblia em casa, ou a tem, mas nunca a lê, mas ele sabe disso. Você fala, sabe que o Natal é Cristo? Ele sei que o Natal é o nascimento de Jesus. A questão que muitas vezes nós temos que conversar é sobre que Cristo nós estamos falando. O Natal é Cristo, mas qual Cristo? O Natal é celebrar o Evangelho, e isso faz diferença, porque o Cristo que o Natal revela é o Cristo que o Evangelho apresenta. Aquele menino que nasceu e ficou naquela manjedoura nos primeiros dias de nascimento, aquele menino que esses pastores visitaram, e depois, dois anos depois, os magos visitaram, aquele menino, ele não nasceu, ele não veio a esse mundo para ser um mestre de moral e bons costumes. Então, quando nós falamos que o Natal é Cristo, não estamos falando de celebrar um bom mestre, que nasceu um dia na longínqua Belém. Não é isso. Aquele menino não veio a esse mundo para ser exemplo somente. É lógico que Jesus Cristo é exemplo em tudo. Exemplo perfeito, mas ele não veio a esse mundo para isso. Essa não era a missão principal. Aquele menino não veio a esse mundo para denunciar os erros dos homens. Para isso basta a lei, para mostrar o quanto nós estamos inadequados diante do Senhor, quanto nós ficamos aquém da vontade de Deus. Aquele menino não nasceu em Belém para ser um mártir. Ele não nasceu para ser simplesmente um líder de um movimento e morrer por uma causa. E aquele menino que nasceu, que os pastores estão ouvindo esse anúncio, ele não era um menino que nasceu, se tornou um homem bom, morto por pessoas ruins. Essas são as visões, resumidamente, mais comuns que as pessoas têm acerca de Jesus. Então, quando nós falamos que o Natal é sobre Cristo, é sobre Jesus Cristo, nós também temos que conversar e tentar entender e anunciar de que Cristo estamos falando. Se é o Cristo das Escrituras, o Cristo que o Evangelho revela, ou se é o Cristo do imaginário. O Cristo que as pessoas culturalmente aceitam. Tempo atrás eu vi uma citação na internet, não lembro exatamente de quem foi, acho que foi do pastor John MacArthur, onde ele dizia algo do tipo: se Jesus fosse, que as pessoas hoje dizem que ele foi, um bom mestre, um bom homem, ele não teria ido para a cruz. Ninguém crucifica boas pessoas, bons mestres, gente legal, gente que é famosa, que é pop, ninguém crucifica esse tipo de pessoa. Ele só foi crucificado porque ele justamente não atendia às expectativas dos outros. Ele não atendia o que os outros achavam que ele deveria atender. Por isso,
ele é crucificado, por isso ele é traído por Judas, por exemplo, e assim por diante. Mas, como eu disse que eu estou falando do Evangelho e do Cristo do Evangelho, os versos 10 e 11, eles apresentam 4 expressões que vão resumir, que vão explicar claramente que o Natal é Cristo. Essa é a boa notícia do Evangelho, porque o Evangelho é o centro do Natal, é a razão de ser do Natal. O que nós celebramos quando celebramos o nascimento do Senhor para nós e o que devemos anunciar a outros que celebramos quando falamos do nascimento de Jesus. Essas 4 expressões, como eu disse, começam a aparecer a partir do verso 10. Se já com a sua Bíblia aberta, o verso 10 é quando o anjo vai dizer aos pastores, ele vai dizer, eis que vos trago, não temais, eis que vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. 2 detalhes aqui importantes, antes de falar da expressão que eu vou destacar. Primeiro, como sempre há pessoas novas, é bom lembrar isso, né? Quando o anjo aparece, a primeira coisa que precisa dizer é o quê? Não temais. Não é só aqui, em toda a Bíblia. Porque ninguém vê anjo e fica pulando. Ninguém vê anjo, corre, grita, chora, não. As pessoas veem anjo e ficam com medo. Pelo menos é o que a Bíblia diz. Então, o anjo tem que dizer, calma, não tenha medo. Não fique com medo. Eu tenho uma boa notícia. Mas antes de eu falar dessa boa notícia, para quem ele fala isso? O texto diz que ele fala com os pastores. Esses pastores não eram pastor como eu sou pastor, né? Pastor de ovelha gente. Eles eram pastor de ovelha ovelha. E é interessante, sabe por quê? Na cultura judaica, esses homens, eles eram homens de pouco valor naquela cultura. Não só porque era um trabalho braçal, e já havia na cultura judaica algo que posteriormente ficou muito comum na cultura católica romana, né? De que trabalho braçal é ruim. Já tinha essa cultura entre os judeus em muitos aspectos. Então era um trabalho braçal, mas mais do que isso. Eles cuidavam de animais. Isso fazia com que esses pastores fossem cerimonialmente impuros. É irônico isso. Esses animais provavelmente eram os animais que seriam sacrificados no templo. Animais para o culto, digamos assim. Mas eles não poderiam entrar no templo para participar desse mesmo culto, por cuidarem desses animais. E é justamente para essas pessoas que os homens viam como inferiores, é para eles que Deus fala primeiro. É com eles que Deus revela primeiro o que é o Natal. E como ele começa revelando isso? Com essa expressão que aparece no verso 10. Eis que vos trago boa nova de grande alegria. Essa expressão boa nova é a expressão evangelho. Essa expressão que aparece aqui no verso 10, ela vai se tornar um verbo. O verbo evangelizar, falar do evangelho, transmitir as boas novas. E o Lucas usa aqui, revelado, inspirado pelo Espírito Santo, como os anjos falam disso como um ato, primeiro. É algo que acontece. Eu tenho uma boa notícia. Depois essa boa notícia vai se tornar um verbo. Para mostrar que aquele menino que estava nascendo, ele era não só um menino, ele era a concretização da mensagem que os profetas haviam trazido. Era a concretização de tudo aquilo que o Antigo Testamento falava. Então o Natal, ele é o Evangelho, ou tem como centro o Evangelho, e começa dizendo aqui, que traz uma boa notícia. No capítulo 2, mais à frente, verso 29 a 31, vai aparecer aqui no slide, perceba como Jesus é tratado como sendo a salvação, como sendo a boa notícia do Evangelho. Simeão, que é um ancião que está no templo, quando Jesus é apresentado, Jesus foi apresentado assim como Sofia acabou de ser apresentada aqui, e muitos outros bebês já foram apresentados aqui, ele é apresentado no templo, e olha o que diz, as palavras que Simeão fala acerca daquele menino. Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos. O Evangelho, essa boa notícia, é a boa notícia de salvação. É isso que o anjo está dizendo. Aqueles pastores criados na cultura e na religião judaica, eles entenderam isso. Quando ele diz, olha, eu trago uma boa notícia para vocês, não é simplesmente algo que vai para melhorar a vida de vocês um pouco, para melhorar a situação econômica ou política de Israel, é mais do que isso. Essa boa notícia, esse evangelho, é a salvação que chegou. É a salvação que nasceu. Então, quando nós falamos que o Natal é Cristo, que o evangelho é o centro do Natal, nós estamos lembrando que o Natal é a boa notícia de que a salvação veio a esse mundo. A salvação é uma pessoa.
Ele é a encarnação da salvação e ele nasceu um dia nesse mundo. Essa é a boa notícia que o anjo traz. Mas para muita gente com a qual nós conversamos, talvez até alguns que frequentam a igreja, essa boa notícia parece que tem pouco impacto ou pouco peso, porque nós esquecemos de qual é a má notícia, ou alguns talvez nem tenham a consciência dela. A gente precisa disso, desse contraste. Toda vez que eu falo do Evangelho, eu tento de alguma forma falar da má notícia para mostrar o quão grande é o contraste, o tamanho do abismo, para mostrar o tamanho dessa boa notícia. Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 3, ele está fazendo uma longa exposição, desde o capítulo 1, sobre o homem sem Deus. E olha o que ele diz no capítulo 3, verso 10 até 12. Vai aparecer também. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Não há pessoas boas, não há pessoas que mereciam algo da parte de Deus. Por isso, essa salvação se torna tão majestosa. Por isso a notícia se torna tão boa, porque a má notícia era: nós estamos perdidos. Mas agora eu trago uma boa notícia, disse o anjo. Eu trago uma boa notícia para vocês. Esse menino que nasceu, ele é a salvação. Essa é a boa notícia. O resgate que nós precisávamos nasceu, ele veio a esse mundo. Ainda falando sobre a má notícia, no capítulo 6 ainda de Romanos, Paulo diz isso, um texto muito conhecido no verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas ele faz o contraste. Irmãos, podem ler? Mas o dom gratuito de Deus... Isso é muito interessante de refletir sobre isso, e o Natal pode nos ajudar nesse aspecto. Quando diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, quando a Bíblia fala de vida eterna, de salvação, ela não fala sobre algo que nós desejamos e queremos, então pegamos, conseguimos, conquistamos. Nunca aparece assim na Bíblia. Todas as vezes que a salvação, que a boa notícia do Evangelho, o resgate, a vida eterna, essas expressões aparecem na Bíblia, todas as vezes elas estão conectadas a uma pessoa. Sempre está conectada a uma pessoa, Jesus Cristo. Nunca aparece como Deus deu a salvação, ponto. Por que não aparece assim? Por que o autor bíblico se dá o trabalho, todas as vezes que ele fala disso, o Espírito Santo coloca na pena dele, em Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo? Por quê? Para que nós nunca nos esqueçamos que a boa notícia do Evangelho, que é o Evangelho, melhor dizendo, que se manifestou de forma concreta no Natal, é que em Cristo nós recebemos a salvação. Aliás, é impressionante como o apóstolo Paulo gosta dessa expressão, em Cristo. Quantas vezes ele repete a expressão em Cristo? Para mostrar que a nossa posição de salvos, de redimidos, a boa notícia que nós recebemos é por causa daquele menino. Aquele bebê que nasceu naquela cidade empoeirada, pequena, que não tinha espaço para ele, por N razões, nas hospedarias, e ficou na manjedoura, é nele que nós temos a salvação. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é que aqueles pastores ouviram. E aí cabe uma reflexão, que em outros momentos eu já levantei também, mas levanto mais uma vez. Contra o relativismo de que todos os caminhos levam a Deus. Faz sentido todos os caminhos levarem a Deus, e mesmo assim, na eternidade, Deus planejar enviar seu filho para nascer de mulher, cumprir a lei e morrer só para gerar mais um caminho? Faz algum sentido isso para alguém? Como que alguém que se diz um cristão ou diz conhecer a Bíblia pode afirmar que existem outros caminhos, outras possibilidades, e Cristo é mais um, sabendo que ele veio a esse mundo, nasceu, se humilhou para nascer, porque a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua própria glória, se rebaixou para nascer como homem, para viver uma vida justa e reta, morrer uma morte injusta e ressuscitar. Isso não pode ser para gerar mais um caminho. Isso só faz sentido se for o único caminho, a única possibilidade. Não existia outra. Quando o anjo diz, eu trago uma boa notícia, o bebê que os pastores vão visitar é a concretização da promessa de Deus. Aquele bebê era essa concretização. Vai aparecer um último texto desse ponto, antes de passar ao próximo, que é como o apóstolo Paulo se refere ao Evangelho, lá no capítulo 1 de Romanos. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse texto por si só, nós poderíamos fazer toda uma mensagem, uma reflexão sobre ele. Primeiro porque essa ideia de não me envergonho, não é como a gente às vezes usa, ou quer dizer, de, isso aqui, por exemplo, essa
bicicleta, esse carro, sei lá, é meio feinho, mas eu não me envergonho não, porque é o que eu tenho, né, para usar. Não é desse jeito. Não é assim que Paulo está falando assim, o evangelho é meio esquisito, mas eu não me envergonho dele. Não é disso que ele está falando. Ele está falando, eu não me envergonho, eu não me escondo, eu não me deixo rebaixar, porque o evangelho é supremo. É o contrário. A ideia aqui é exatamente o oposto que muitas vezes nós olhamos para o texto e imaginamos. Mas, acima de tudo, perceba como ele diz que esse evangelho é o poder de Deus para salvação. Então, quando o anjo diz, eu trago uma boa notícia, o anjo está dizendo, eu trago o evangelho. Eu trago o evangelho. Essa é a mesma expressão. Eu trago o evangelho para vocês. E qual era aquela boa notícia? É que aquele bebê era a salvação em pessoa. Então, quando eu reflito sobre o Natal, a primeira coisa que eu tenho que me lembrar é que o Natal é a concretização da promessa de Deus de salvar um povo para si. O Natal não é simplesmente um bebê rosado na manjedoura, é mais do que isso. Aquele bebê era o próprio Deus encarnado, vindo ao nosso encontro para nos salvar. Isso é a mensagem do Natal. Esse é o primeiro ponto. A expressão evangelho me lembra que o Natal é sobre salvação, é Deus vindo ao encontro de pecadores. A segunda expressão, essa já está no verso 11, eu coloquei na ordem da versão NVI, está diferente um pouco a ordem das expressões na versão ARA, que é a que eu estou usando agora aqui. A expressão Cristo. Não, desculpa, apareceu Salvador aí. Obrigado, Nilton. Eu tinha mudado, nem lembrava mais que tinha mudado aqui. A expressão Salvador. Olha no verso 11, o que ele diz? Nasceu na cidade de Davi o Salvador. Perceba, não é suficiente dizer que ele é a boa notícia, que ele é a salvação, porque ele não é só a salvação, ele também é o agente pelo qual a salvação opera. Ele é o Salvador. Quando Paulo trata disso em Colossenses, capítulo 2, observe como ele vai dizer, vai aparecer aqui em 2 slides diferentes, capítulo 2, verso 13 e 14. Olha o que diz acerca de nós e da ação de Deus. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Não dá para pregar a manjedoura sem pregar a cruz. Aquele menino, ele não é só a salvação vindo aos homens, ele é o agente da salvação, ele é o Salvador, aquele por meio do qual Deus restaurou todas as coisas. Quando os pastores ouvem essa notícia, o anjo está explicando, é uma boa notícia, porque está revertendo a má notícia, está sanando o problema que vocês têm, porque o Salvador chegou. O Salvador esperado pelos homens chegou. A dívida vai ser paga por meio dele. Jesus, então, é a encarnação da salvação e é o agente da salvação. Ele é o perfeito equilíbrio entre amor e justiça de Deus. Perceba, esse tema é um tema extremamente complexo. Como pode Deus perdoar pecadores, sendo amoroso e se manter justo e santo? Como é possível? É um tema tão complexo, meus irmãos, que a nossa mente muitas vezes não consegue entender. Pelo menos a minha tem dificuldade para compreender esse total equilíbrio entre Deus que é santo, que é justo e que é amoroso e perdoa pecadores. Há uma passagem que se repete em Naum, capítulo 1, 3, Êxodo 34, 7 e Números 14 e 18, a mesma passagem. E ela se repete de forma um pouco diferente em outros versos. Eu só botei esses 3, que mostra esse equilíbrio, como é importante esse Salvador para poder dar a salvação e manter Deus sem romper com a sua santidade, com a sua justiça. Olha o que diz o texto que eu mencionei. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. Há 2 semanas atrás, quando eu falei sobre Natal também, eu mencionei isso. Se nós fôssemos a um tribunal humano, soubéssemos que quem está sendo julgado é culpado, tivéssemos certeza disso, todas as provas apontam para isso, mas no final o juiz dissesse inocente, o que nós diríamos? Esse juiz está corrompido. Como ele pode declarar inocente alguém que é culpado? Todo mundo sabe disso, as provas dizem isso. Então Deus não poderia simplesmente, e aí eu digo com muito temor isso, falar que Deus não pode, é com temor que eu digo isso.
simplesmente dizer: inocente, 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 inocente. Porque senão, ele não seria um justo juiz. Por isso é importante o Salvador. Por isso o Salvador vem a esse mundo. Por isso o Salvador nasce. Por isso o Salvador cumpre a lei. Para que alguém pague. Ele só pode declarar a mim e a você inocente. Nós só somos salvos por causa do Salvador, que paga a pena. O profeta Isaías, pela ação do Espírito, antevendo essa promessa se cumprindo, ele diz assim, capítulo 53, verso 10 e 11. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O anjo está dizendo: nasceu na cidade de Davi o Salvador, aquele que vai pagar a pena de vocês. Lembre-se, ele está dizendo isso para homens que não eram aceitos nem no culto dentro do templo. Ele não está dizendo isso para líderes religiosos, para gente que se acha melhor ou que os outros consideram melhor. Está dizendo isso para gente que é pecadora e que todo mundo sabe que é pecadora e diz que é pecadora. Ele diz: o Salvador chegou para vocês. Ele veio para salvar vocês. Por isso o Evangelho, por isso o Natal, desculpe, é o Evangelho, é boa notícia para nós. Porque o Salvador veio para nós, pecadores. Você e eu, gente que não merece. É para a gente que ele veio. É por nossa causa que o Salvador nasceu. Para levar sobre ele as nossas enfermidades. Para ser moído no nosso lugar. Ele foi tratado como inimigo. Para que nós, os inimigos, pudessem ser tratados como filhos de Deus. Eu estou preparando já há algum tempo, mas não tive oportunidade de pregar uma mensagem sobre a filiação. Ser filho de Deus. Quando tiver oportunidade de pregar. Mas é um tema fantástico. Nós dizemos que nós somos filhos de Deus, mas nos esquecemos da implicação disso. Nós só somos filhos de Deus, porque o verdadeiro filho foi tratado como se não fosse filho. Só por isso, nós agora podemos dizer: eu sou filho de Deus. Porque o filho foi rejeitado por um momento, para que nós fôssemos aceitos para sempre. Então nós somos feitos filhos, porque ele foi tratado como inimigo. Ele é o Cordeiro perfeito, provido pela graça e de graça, para salvar os homens. Hebreus capítulo 9, versos 11 e 12. Vamos ler? Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário. O Salvador é o Cordeiro perfeito, imolado no tabernáculo perfeito, pelo sacerdote perfeito. Tudo isso era ele. Ele era o Cordeiro, o tabernáculo e o sacerdote. E ele se entregou por nós. Essa é a boa notícia que o anjo está trazendo para aqueles pastores e o Natal traz para nós. O Salvador nasceu. Ele veio a esse mundo para nos salvar. Mas o anjo usa outros títulos e expressões para falar dele. Além da expressão Salvador, pode passar, Nilton, por favor. Ele usa a expressão Cristo. E há pessoas que acham, às vezes, que Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Primeiro, no tempo bíblico, não existia sobrenome. Era geralmente usado fulano, filho de Beltrano. Então, quando alguém se referia a Jesus, enquanto ele estava caminhando nesse mundo, provavelmente diriam Jesus, filho de José. Provavelmente essa era a referência, que era o nome do pai que você carregava como se fosse seu sobrenome. Cristo não é um sobrenome. Cristo é um título. Cristo é o título, é a versão em grego de uma expressão que aparece no hebraico do Antigo Testamento e que nós conhecemos, que é a expressão Messias, que não é uma tradução. Messias e Cristo não são traduções. A gente chama de transliteração. É a palavra naquela outra língua, a gente pronuncia um pouco diferente na nossa, sem traduzir. Messias e Cristo significam a mesma coisa. Significam o ungido, o escolhido. No Antigo Testamento, a unção era algo feito para reis, sacerdotes e, em alguns casos menos comuns, para profetas. Era uma espécie de solenidade
para simbolizar, olha, Deus está separando esse rei para nos governar. Então o sacerdote, por exemplo, se fosse o rei, o sacerdote, o sumo sacerdote, derramava o óleo como um símbolo daquilo que Deus já havia feito antes. Nós temos um exemplo claro disso, quando Samuel vai ungir Davi como rei. A cerimônia lá nem foi tão solene porque foi secreta. Saul não podia saber naquele momento ainda que ele seria substituído por Davi, mas houve uma cerimônia lá para ungir Davi como rei, ou seja, separá-lo para ser rei. Só que quando essa expressão aparece no Antigo Testamento, Messias, esse tipo de expressão, e no Novo, Cristo, não é simplesmente essa unção de separar alguém para governar a nação de Israel, ou para ser profeta ou sacerdote. A ideia era de que Deus estaria o ungido, aquele que estaria acima de todos os outros reis que Israel teve, todos os profetas que Israel já teve, todos os sacerdotes que Israel já teve, para governar eternamente no trono de Davi. Inclusive é isso que Isaías fala no capítulo 9, quando fala que o menino nasceu, o verso que a gente conhece que é o verso 6, no verso 7 ele diz, e ele vai governar eternamente no trono de Davi, seu pai. Então quando ele diz que esse menino que nasceu lá é o Cristo, para os pastores ele falou é o Messias. Os pastores ouviram na sua língua, que é o hebraico. Eles entenderam que aquele menino não era simplesmente um mestre, não era mais um rabino que nascia em Israel. Era o ungido de Deus. O escolhido de Deus chegou. Perceba, nós lemos ainda há pouco João capítulo 1, nós vamos uma parte agora, vai estar aparecendo aqui, versos 1 a 3, como João, o evangelista, escreve acerca dele, mostrando esse título divino que Jesus carrega, mostrando que ele é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito existiria, ou se fez, dependendo da sua versão. João está fazendo um paralelo aqui, em João capítulo 1, no prólogo, com Gênesis capítulo 1. Como é que é Gênesis capítulo 1? No princípio, criou Deus os céus e a terra, e aí começa a todos os versos dizendo o quê? E disse Deus, haja, começando por exemplo pela luz, e as coisas vêm à existência. Gênesis capítulo 1 vai dizer que Deus cria pela palavra, não é isso? Deus diz e as coisas vêm à existência. João capítulo 1, ele está dizendo para a gente, está descortinando, revelado pelo Espírito, como foi para ele, de que aquela palavra criadora, aquele verbo criador, é Jesus. João está dizendo que lá em Gênesis capítulo 1, o agente da criação é o Filho. É o Pai que diz, haja luz, e é o Filho que executa a criação. Ele diz, nada do que existe hoje existiria se não fosse por meio dele. É isso que João está dizendo. João capítulo 1 tem que ser lido em paralelo com Gênesis capítulo 1. A palavra criadora, o verbo criador de Deus é o Filho. É Cristo. É um ungido de Deus. Esse título confere àquele menino da manjedoura um status que nenhum homem pode ter. Ele não era simplesmente um servo de Deus. Ele era o próprio Deus. É isso que o anjo está dizendo. Ele é o ungido. Na história de Israel, muitos homens arrogaram para si, ou o povo achou que ele era um Messias. Por exemplo, se você tiver uma Bíblia, chamada Bíblia Católica, né, como nós costumamos dizer, a Bíblia Romana, há alguns livros lá que não tem na Bíblia que nós usamos. Um desses livros, ou uns, né, é mais de um, é o livro de Macabeus. Os Macabeus era uma família, Macabeu era o nome da família, como se fosse a designação do clã, digamos assim. Dentre eles, o mais famoso é João, mas tinham outros, se não me engano, são 3 ou 4 irmãos, que tem destaque no livro de Macabeus, onde eles tentaram libertar Israel por meio de exército, meio de guerra, da dominação, primeiro grega e já os últimos irmãos, já a transição para a dominação romana. Muitos judeus acharam que os Macabeus, primeiro o João, que era o mais velho, depois os outros, eram o Messias. E como eles descobriram que não era o Messias? Porque aquele se levantava, ia para a guerra e morria. Então eles diziam, bem, esse não pode ser o Messias. Ele não conseguiu cumprir o projeto de nos libertar. E outros homens na história de Israel se levantaram como o Messias, como o Cristo. Mas agora, o anjo está dizendo para aqueles pastores que finalmente ele chegou.
E ele não é um homem que recebeu uma incumbência especial de Deus. Ele é o próprio Deus. O próprio Deus veio. João capítulo 14, olha como o evangelista João dá destaque à divindade de Jesus para mostrar que ele é o Cristo. Mostrar que ele é Deus. João capítulo 14, versos 8 e 9. Os irmãos podem ler? Então... E ainda não me conheces. Quem vê a mim, vê o Pai. Interessante como Jesus responde à pergunta do seu discípulo, né? Ele não diz para Filipe, fica quieto, você está falando besteira aí, não. Ele aproveita aquela pergunta, aquela dúvida, aquela falta de conhecimento para revelar. Eu vou te ensinar então. Quem me vê, vê o Pai. Perceba, ele não está dizendo que ele é o Pai. Porque há um erro doutrinário grave chamado unicidade. A ideia de que não há trindade, há um único Deus, que pode se apresentar com diferentes máscaras. É uma variação de uma heresia antiga chamada modalismo, que foi combatida nos primeiros séculos da cristandade. Jesus não está dizendo que ele é o Pai. Que se ele não fosse em três, fosse um só, ele diria, eu sou o Pai, você não está me reconhecendo? Não. Quem me vê, vê o Pai. Ele é outra pessoa, mas nós somos um. De uma forma, ele é outra pessoa, mas nós somos um, em essência. Quem me vê, vê o Pai. Então, Cristo é uma referência não só que aquele menino era o escolhido de Deus, mas que ele é o próprio Deus encarnado. Por isso a mensagem do Natal é tão importante. Nós não estamos falando só da salvação, que é a boa notícia, do Salvador, nós estamos falando da chegada de Deus entre nós. Quando eu separei o prólogo de João para botar no boletim, estava com isso em mente. Quantas vezes será que nós refletimos, quando estamos celebrando o Natal em família, em amigos e como igreja, de que o Natal é a vinda de Deus até nós? Foi Deus que veio até aqui. Ele veio porque quis, em nosso favor, se fez gente e veio até nós. O profeta Isaías, que é conhecido, por isso está tão citado aqui nessa mensagem, Isaías é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento, né? O profeta Isaías, capítulo 9, como eu citei ainda há pouco, mencionei, agora vamos ler, versos 6 e 7, ele antevendo essa divindade, esse reinado do Messias escolhido de Deus. Vai aparecer, vamos ler juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Nós celebramos o nascimento daquele que é o próprio Deus. Esse é um grande mistério da teologia cristã. Como podia, naquele berço, estar Deus? Aquele berço improvisado, manjedouro, estar Deus ali. Como podia? Como isso é possível? Esse é o grande mistério, o grande fascínio da mensagem do Evangelho. O próprio Deus veio a esse mundo. E aquele bebê, que não ficou bebê para sempre, né? Ele era a encarnação de Deus que veio para nos salvar. Essa é a mensagem do Evangelho. Ele é Salvador, Ele é Cristo, Ele é o escolhido de Deus. E, por fim, Ele é o Senhor. Pode passar mais um, Nilton? É isso. Meu parecer está certo. Um dos grandes erros que se comete num país como o nosso de orientação, digamos assim, origem, melhor dizendo, cristã, é cultivar a imagem de Jesus ou como um bebezinho rosado indefeso na manjedoura, ou Jesus como um homem de cabeça baixa pregado no madeiro, pregado na cruz. Essas caricaturas de eventos que aconteceram, esses dois eventos eles são reais, mas essas caricaturas, geralmente elas têm no imaginário de uma nação como a nossa, e outros países compartilham conosco desse problema, para mostrar um tipo de Jesus indefeso. É o bebê da manjedoura, que tem que ser protegido, ou é aquele homem lá pregado na cruz. Mas a Bíblia
vai falar não só disso. Primeiro ela vai mostrar que entre a manjedoura e a cruz ele fez muita coisa. E mais importante, que após a cruz ele ressuscitou. Mas essa expressão que aparece aqui no versículo 11 de Lucas capítulo 2, a expressão, a última dessa manhã que nós vamos analisar, Senhor, ela corrige também muito bem essa caricatura. Ela vai mostrar que ele não é um bebê, não ficou um bebê para sempre, não ficou na manjedoura eternamente, e ele nem é aquele homem pregado na cruz, porque ele passou pela cruz, mas lá ele não está, porque ele é o Senhor. O Senhor. Eu gosto muito, na época do Natal, de ouvir músicas de Natal, especialmente músicas antigas, tanto brasileiras como internacional. Eu já falei isso aqui até algumas vezes aqui. E tem uma música bem antiga, que muitos anos atrás, quando eu era bem mais novo, ela foi gravada pelo Take Six, uma música americana. Recentemente ela já voltou a ficar nas paradas, de vez em quando ela volta. E essa música, ela fala, é uma canção como se fosse cantada para Maria, para falar, Maria, você sabe quem é esse menino? E ela vai falar de várias coisas daquele menino que Maria carregava nos braços. E uma das frases, uma das expressões que aparece é, Maria, você sabia que tinha nos braços o Senhor do universo? Aquele menino que estava na manjedoura, ao mesmo tempo que ele era um bebê na manjedoura, ele era o Senhor de todo o universo. Todo o universo estava sendo sustentado por ele. É isso que eu estou dizendo, olha, nasceu o Salvador, que é Cristo, e ele é Senhor. Não existe nada na face da terra que não pertença a ele. Essa expressão apareceu no Antigo Testamento só para falar de Deus. É a tradução do nome de Deus. Yahvé ou Jeová era a expressão Senhor. E agora hoje está dizendo que o Senhor é aquele menino. Não deve ter sido muito fácil para a cabeça daqueles ouvintes olhar e falar, como pode? Como pode o Senhor de todas as coisas, o meu Senhor, o Senhor dessa terra, do universo, ser Ele? Mas era. O Natal é para nos lembrar que o nosso Salvador, o Cristo que nasceu, Ele é Senhor e é Senhor de tudo. Paulo falando a Timóteo, capítulo 2, verso 10, vai aparecer, olha o que ele diz. E agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Salvador Jesus Cristo, que destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho. O mesmo Paulo em Colossenses 1, verso 13, lemos ainda há pouco, vou repetir agora o verso 13, vai dizer, e ele nos tirou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho amado. Passa mais um, Nilton. Isso. Nos transportou para o reino do seu Filho amado. Assim como aquele bebê não está mais na manjedoura e aquele homem não está mais na cruz nem na sepultura, o que essa expressão nos lembra é que em todo o tempo, em todos os momentos da história e até antes dela, ele sempre foi e sempre será Senhor. Quando eu preguei no mês passado sobre cosmovisão cristã, né, falando sobre a visão biblicamente orientada de todas as coisas, Jesus como o Senhor de tudo, é até para nos lembrar de que não há nada, e essa é uma expressão do Abraham Kuyper que eu citei naquela mensagem, não há um único centímetro quadrado do universo sobre o qual Jesus não possa dizer, é meu, eu sou o Senhor. E isso não foi diferente quando ele nasceu. Quando ele estava naquela manjedoura, isso não diminuiu, não acabou, não foi interrompido. Ele ainda era Senhor, ele permaneceu Senhor. O Messias prometido, ele também é Senhor do universo, Senhor de todas as coisas. A expressão que nós lemos ainda há pouco de João, vai aparecer mais uma vez aqui, só para nós lembrarmos. Pode passar, Nilton. Isso. Não vou ler, nós já lemos, só para relembrarmos. É João mostrando que ele é Deus. Ele é Senhor. Então o título dado ao Senhor, nosso Deus, no Antigo Testamento, é válido para Ele também. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Então nós celebramos o nascimento daquele que veio para nos salvar, celebramos o nascimento daquele que veio como representante de Deus, porque é o próprio Deus, mas também celebramos o nascimento daquele que é o nosso Senhor, do qual nós somos servos. Maria, José, aqueles pastores, aqueles anjos, eram servos daquele bebê. Eu sou servo daquele bebê que nasceu naquela manjedoura e que agora está à direita de Deus. Se você conhece o Evangelho, você também é servo daquele que um dia foi um bebê na manjedoura, mas agora está à destra do Pai. Ele é nosso Senhor. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E aí eu concluo com a seguinte reflexão. Quando nós chegamos no final do ano, é muito comum nós fazermos uma avaliação. Né? Uma certa avaliação do ano. A gente avalia como é que foi o nosso trabalho,
família, uma série de coisas. Os estudantes têm uma avaliação impressa, que a gente chama de boletim, né? A avaliação impressa do ano. Mas, além disso, devem também avaliar não só as notas, mas, se além das notas, aprender aquele conteúdo seria bom também. É muito comum isso. Assim como é comum e saudável que nós façamos, a partir dessas avaliações, projetos e planos para o próximo ano. Não há nada de mal nisso. É bom pensar, a partir do ano que vem, o que eu desejo fazer, repetir o que eu acertei esse ano, refazer alguma coisa, ou mudar alguma direção. Mas quando eu penso sobre essa mensagem do Natal, sobre o anjo dizendo para aqueles pastores, quem é que nasceu em Belém? A pergunta que eu faço para mim, e quero fazer para você também é, ao avaliarmos o ano, vamos avaliar sobre que critérios, sobre que lentes? Sobre o fato de que Jesus, o nosso Salvador, Ele é a razão de nós existirmos, Ele é a razão de nós sermos. E mais, quando eu vou projetar o próximo ano, quando eu vou fazer planos para 2016, daqui a pouco está chegando o próximo ano, esses planos vão ser pautados no fato de que Ele é Salvador, Ele é Cristo e Ele é Senhor. Eu vou submeter meus planos a Ele também. Nós temos que ter muito cuidado. Porque todos nós, eu também, nós temos a tendência de fazer os planos primeiro e depois falar, Senhor, abençoa os meus projetos. Mas essa não é uma visão muito saudável, não é muito adequada. O ideal é falar, Senhor, quais são os projetos? Quais são os planos? Eu tenho um Senhor, nós temos um Senhor, que nasceu lá em Belém, mas agora governa todas as coisas à direita de Deus Pai. Nós temos que submeter nossos projetos próximo ano para Ele. O Natal, Ele me lembra que é uma boa notícia que eu recebi, de eu fui salvo da perdição, fui salvo de mim mesmo, do pecado que me aprisionava, mas também me lembra que eu tenho um dono, eu tenho um Senhor, a quem eu tenho que submeter, a quem eu tenho que seguir. Eu quero te convidar a orar comigo nesse momento. Vamos falar com Deus? Pai bendito, obrigado, Senhor, porque apesar de nós, o Senhor cuidou de cada um de nós nesse ano. Muitas vezes, ó Pai, nós agimos de forma indiferente ou até teimosa, nós pedimos perdão por isso, ó Pai. Se nós agimos como se fôssemos senhores de nós mesmos, ó Pai, nos perdoa. Pai, quando nós lembramos do Natal, da alegria de lembrar que nessa data nós celebramos, nós escolhemos para celebrar, para de forma ainda mais clara afirmar que a salvação veio a esse mundo. Quando lembramos que o Natal é o momento de celebrar o fato de que Cristo, o próprio Deus encarnado, veio até nós. Pai, nós também somos lembrados de que o nosso Senhor, Ele veio a esse mundo. E agora Ele está à tua direita, ó Pai, governando sobre todas as coisas, ó Pai. Pai, a tua palavra diz que nada existe sem Ele, que nada se sustenta sem Ele. E por isso nós pedimos, Senhor, que quando formos fazer planos, não só para 2016, mas para toda a vida, tudo aquilo que vamos imaginar para a nossa caminhada, para a nossa família, Senhor, nós possamos fazer à luz do Evangelho. Do fato de que nós somos salvos, que nós somos resgatados das trevas, que fomos purificados, redimidos, mas também do fato de que nós temos um Senhor. Pai, que de forma nenhuma nós nos enganemos, achando que podemos ter a Cristo como Salvador, sem tê-lo como Senhor. Ó Pai, que o Evangelho por completo possa ter domínio completo sobre nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou Teu Filho para nascer numa família simples, numa cidade sem expressão. O Senhor deu essa notícia a homens que não eram considerados naquela sociedade. Pai, mas pela Tua provisão, de forma miraculosa, essa boa notícia alcançou o mundo inteiro, ó Pai. Que nós possamos nos alegrar na boa notícia que é o Evangelho, que é o nascimento do Salvador, que é Cristo o Senhor. Louvado seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus mesmo, que nós oramos pedindo e agradecendo. Amém.
Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim, eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar. O que Ele é pra mim, até que um dia o seu amor senti, a sua imensa graça eu recebi, e descobri então que Deus não vive longe, lá no céu, sem se importar comigo.